o Fortaleza não vai cair, tá bom? Vamos saber se Fortaleza não vai cair, porque a gente vai agora justamente para Fortaleza. Vamos conversar de novo com o nosso querido Caio Costa sobre essa vitória do Leão diante do Vozão. Uma bela vitória. 2-0 no jogo de ida, jogando em casa. O Massini acaba de falar, o Fortaleza não vai cair. E na Copa do Brasil, se tinha negócio, não, tem que priorizar, vamos se salvar no Brasileiro e tal. Agora já está com pelo menos um passo dado. Grande vitória do Fortaleza, hein, meu caro Caio? Boa tarde, obrigado mais uma vez. Boa tarde, Tirone, boa tarde a todo mundo do G4. É uma baita vitória do Fortaleza ontem, com muita propriedade, principalmente no segundo tempo. Fez o resultado, viu o Iago Pikachu de novo se tornar protagonista. O primeiro tempo um pouco mais equilibrado, o Fortaleza veio até com situações de jogo diferentes do que a gente imaginava ontem, trazendo 3 volantes de origem para a sua linha de meio de campo, abrindo mão de ter o Lucas Lima, mas sendo daquele melhor Fortaleza que a gente se acostumou de ser um time de muita intensidade, que impede que o adversário jogue quando não tem a bola, desde o início do jogo pressionando muito o Ceará nesse aspecto, contra o Ceará tentando cadenciar um pouco mais o jogo. Marquinhos Santos, por sua vez, optou por trazer o Vina para o lado direito, o Lima do lado esquerdo, abriu mão de ter um ponta mais agudo, a coisa não funcionou como ele imaginava, mesmo no primeiro tempo, nesse equilíbrio. Talvez a melhor chance do primeiro tempo tenha sido o próprio Ceará, um chute do volante Richard, que o Marcelo Boeck faz a grande defesa. Já na volta do intervalo, aquela pressão que o Fortaleza tentou executar no primeiro tempo, ela foi perfeita no segundo tempo. Com menos de 7 minutos já pressionava bastante, abriu o placar. E aí vem a história do treinador, que tem muito o detalhe das individualidades do elenco. Vencendo por 1-0 um clássico de Copa do Brasil, o Vojvoda abre mão de um desses volantes, tira o Felipe, coloca o Lucas Lima, abre o time um pouco mais para contra-ataque e fez o 2-0 com toda a justiça. Muito bem, tá, ouviu, Arnaldo? 1-0, o que ele fez? Tira um volante, põe um meia e o time faz 2-0. É a característica dele. A minha pergunta... A minha pergunta é a seguinte: se esse dois. Porque tem um detalhe, como ele falava ontem, né? O mando era do Fortaleza, a maioria da torcida Fortaleza. A sensação do lado derrotado, o Ceará, 2 gols de diferença. Aí pro derrotado tem aquela coisa, putz, uma situação no Brasileiro não tá tão simples, vou ter que ir para lá, paz, pela Sul-Americana, na próxima meio de semana. Essa vantagem, 2 gols, porque a gente estava conversando até agora assim, Corinthians matou o confronto contra o Santos, 4 gols. Atlético não matou o confronto contra o Flamengo, 2-1 só. Essa vantagem de 2 gols num clássico, ela é suficiente para deixar o Fortaleza com um pé na próxima fase? Ou você acha que o Ceará conseguiria reverter uma situação dessa pelo que estão os dois times hoje e nos últimos tempos? Olha, é claro que não está o confronto definido, Arnaldo. Tanto é que o Marquinhos Santos, após o jogo, falava muito de que tem disputa, tem jogo, e o Ceará acredita que pode sim buscar esse resultado. Existem alguns contextos disso aí. A questão do mando de campo é curioso porque foi o primeiro que o Fortaleza ganhou desde que voltou a ter torcida e dessa configuração de mando de campo que a gente se acostumou aqui de 70% a 30%. Então, ainda a gente não sabe o quanto isso vai ser definitivo ao longo dos tempos. A questão maior para mim, a meu ver, é que Fortaleza e que Ceará nós vamos encontrar lá no dia 13 de julho. Fortaleza tem uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. A vitória de ontem certamente serve como um combustível danado para um time que vai enfrentar o Atlético Mineiro, que ganhou confiança para sair dessa situação, da qual eu nunca achei que o Fortaleza tivesse time para estar lá. É time para estar numa situação muito melhor do que está. Então tem esse detalhe, mas tem os confrontos tanto de brasileiro como de Copa Sul-Americana e Libertadores no caminho. Talvez a configuração do confronto mude, a prioridade muda em relação, dependendo principalmente da pontuação do Campeonato Brasileiro, mas o confronto está em aberto sim, não dá, mas o Fortaleza caminhou bem ali para 60%, 70% de confirmar sua vaga nas quartas de final. Ô Caio, só para registrar, queria que você comentasse, o Pikachu chegou ontem ao seu gol número 17 na temporada, que é o número de gols que o Caleri, por exemplo, tem no São Paulo. E ele é lateral. É uma coincidência. Incrível, hein? O Pikachu são 17 gols e 8 assistências ainda. Participação direta em 25 gols do Fortaleza na temporada. É um jogador que tem uma capacidade física impressionante, porque não se contunde. O Pikachu chegou no Fortaleza ali por volta de fevereiro de 2021, né, naquele momento que a temporada não parou no Brasil, né, continuou, terminou o Brasileiro de 2020 e já entrou
em estadual, Copa do Nordeste 2021. Demorou um tempinho ali para se afirmar, jogava com o Anderson Moreira de lateral mesmo. É até curioso que, se você lembrar da estreia do Fortaleza na Série A ano passado, aquela vitória por 2-1 contra o Atlético Mineiro com 2 gols dele, ele sai do banco de reservas, o Vojvoda muda o sistema e aí ele vira titular absoluto. E existem coisas no futebol que são melhor explicáveis. A identificação com o clube, a ideia de sistema, ele tem uma função muito importante porque ele recua para fechar o quinto homem na defesa do Fortaleza. E, por exemplo, do time do ano passado, o Lucas Crispim tinha mais dificuldade para fazer isso do lado esquerdo do que ele do lado direito. E é impressionante a capacidade física desse rapaz, que joga quase que 90% do tempo pelo Fortaleza. A única lesão que o Pikachu teve foi algo totalmente de acidente de trabalho, foi uma queda que ele machucou o ombro no período. Então, é daqueles jogadores que, eu até falei isso hoje por aqui, não é só uma grande temporada. Eu acho que o Pikachu, a gente já pode dizer que ele tem uma grande passagem pelo Fortaleza desde que ele aportou no clube ano passado. Cine. Eu só não... eu não entro muito nessa vibe do segundo jogo decisivo, que já decidiu tal confronto, porque tem um ingrediente a mais, que é o ingrediente Vojvoda, que eu gosto muito, acho que é um modelo muito legal, mas que é uma coisa meio terra sem lei, né? Ele não consegue marcar bem, não consegue... Não, tem lei sim, lei dos 3 zagueiros. Proteger melhor, né? Tem importância. É o time todo lá... Guia. Para frente, é muito para frentemente, né? Eu não tenho saúde. Eu então, gosto. é o modelo, eu gosto Gosta também. pra frentemente? Gosto. Com 3 atrás dá para ir para frente. Eu gosto também, mas Então, o modelo tá Vojvoda é um pouco É um 4 atrás. é um pouco exagerado. Frentemente pra mim não dá, não. A pergunta que eu queria fazer é olhando para o Ceará, né? O Ceará vai viajar, o trabalho recomeçou agora, outro treinador, né? Até a gente conversou e eu perguntei para você qual era o impacto aí da chegada do Marquinhos, de como que o Ceará o que foi dito ontem, né? Da programação daqui para frente. O Ceará vai fazer esse jogo contra o Atlético Goianiense e depois já viaja diretamente para a Bolívia, que é onde faz o primeiro jogo com o The Strongest. Falando até mais do trabalho do Marquinhos, eu até comentei ontem com vocês de que talvez o primeiro grande julgamento dele viria desse jogo, desse Clássico Rei, né? Existia uma tolerância muito do jogo contra o Atlético Mineiro por ser uma estreia, depois o jogo contra o Cuiabá ficou um pouco ali escondido porque tinha um clássico na quarta-feira, e hoje ele já está sendo muito cobrado, o torcedor cobrando muito, principalmente por algumas escolhas, como por exemplo, sem ter o Mendonça, ele vinha com 2 meias abertos, vinha com o Lima e com o Vina, e não teve o do Vina, por exemplo, o melhor da criatividade dele, que é o jogador que atua melhor na faixa central, e sem profundidade, isso no segundo tempo ficou muito claro. Agora ele começa a sentir um pouco mais da pressão, e o jogo contra o The Strongest é mais um capítulo disso. Acho que é muito cedo para julgar qualquer coisa definitiva do Marquinhos Santos, porque pode ser o trabalho dele no Ceará, mas a radiografia de ontem ficou pesada para ele, até as escolhas, as mudanças, depois que o Fortaleza fez 1-0, não surtiram efeitos, a ideia de uma saída com 3 jogadores, o Fortaleza conseguiu neutralizar muito bem, e agora talvez ele comece a sofrer um pouco mais de pressão, até porque é aquilo, né? O Ceará não trocou de técnico porque quis, ele não substituiu alguém que vinha mal, e aí tem um respaldo maior para recuperar o time, ele substituiu um cara que elevou o nível técnico da equipe, então o confronto de ideias é muito grande, apesar de que na estrutura de jogo, em teoria, nem mexe tanto da do Dorival, mas no jogo de ontem o Marquinhos cometeu alguns equívocos e viu no segundo tempo o Fortaleza dominar o jogo e poderia até ter feito um placar maior. Fala, Marília. Eu queria saber quanto a torcida do Fortaleza comprou a ideia de assumir o risco do rebaixamento, porque o Massini já decretou aqui com a sua bola de cristal que o Fortaleza não cai. Mas a gente já passou de 1/3 do campeonato, a situação ainda é muito dramática, ainda que a semana seja muito feliz para o Fortaleza. Quando o presidente não decreta prioridade, e obviamente agora ainda mais com a frente aberta nesse jogo, impõe também ao Vojvoda que ele precisa ganhar no final de semana, ele vai ter que ganhar na Libertadores ou disputar as oitavas da Libertadores com alguma seriedade nos próximos 15 dias. Quanto a torcida do Fortaleza está satisfeita com a zona de rebaixamento, satisfeita com a situação de levar as Copas enquanto está na zona de rebaixamento? Esse debate estava muito vivo até o jogo contra o América e o clássico de ontem. Eu acho que o torcedor do Fortaleza, se faltava alguma coisa, a gente teve até muito protesto na semana passada, para criar um pouco mais de conectividade entre torcida e grupo, elenco, isso meio que acaba quando você vence um clássico do jeito que o Fortaleza venceu ontem.
Sobre a questão de prioridades, o Fortaleza tem uma particularidade que o Vojvoda mexe muito no time, independente se isso aqui é prioridade ou não. Ele roda bastante o elenco. Alguns jogadores nem tanto. O trio de zaga dificilmente sairia de Tinga, Ceballos e Tite. O Ceballos está jogando hoje porque o Tinga está lesionado. Mas não saía muito de Benevenuto, Tite e Tinga. O Pikachu, como a gente falou, dificilmente sai da equipe, mas do lado esquerdo existe um certo revezamento entre Capixaba e Crispim. Ele até gira a dupla de ataque. Ontem começou com Robson e Romero, novas vezes Moisés e Robson. Ele tenta girar, independente se é uma ideia de isso aqui é prioridade ou não. Pode ser que se a corda no brasileiro ficar um pouco mais apertada, ele precise fazer isso. Mas como ele não é de repetir 100% a escalação, e ainda tem uma questão, está com o elenco um pouco mais curto, o Crispim tinha sido afastado, agora foi reintegrado, Renato Kaiser vive um momento de litígio, ninguém sabe se fica ou não no Fortaleza, teve a lesão do Hércules, fica até mais difícil ainda para ele, vou escolher uma frente aqui. O que eu sei, que eu posso garantir é o seguinte, qualquer decisão que o Vojvoda tome, o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, ele dá o respaldo. Naquele período pior do Fortaleza no campeonato, muita gente fala, será que o Vojvoda balança? Eu digo com toda sinceridade que o Vojvoda só sai do Fortaleza quando ele quiser. Eu queria só saber se essa semana o Lucas Crispim pode fazer aniversário. Agora tá liberado. Sim, né? Talvez mais discreto. Não, ganhou do Fortaleza, tá liberado o aniversário. Ganhando do Ceará, tá liberado o aniversário, né? Ganhou do Ceará, né? Ele deve voltar com uma opção no meio de semana agora no final de semana, aliás, para o Atlético Mineiro. Mas essa história vai ficar como folclore aqui, né? Se o cara não puder comemorar o próprio aniversário, ele acabou virando meio que um bode expiatório no meio daquele momento todo, precisava dar uma resposta. Tanto que, se vocês escutarem o Vojvoda depois da América, ficava muito claro que se existia um problema com algum atleta, era com o Renato Kaiser. Com o Crispim ele falava muito mais de vou sentar e conversar. Com o Renato Kaiser o discurso era quem não quer ficar, não fica. Então talvez tenha sido uma coisa muito mais uma resposta imediata para aquele protesto todo e o Crispim acabou pagando uma conta do que propriamente um problema da comissão técnica com ele fosse um jogador que não acrescentasse ao elenco. Muito bem. Caio, muito obrigado, viu? Informações completíssimas do clássico de Fortaleza e Ceará, 2-0 para o Fortaleza. Muito obrigado. Desse jeito a gente vai ficar te chamando sempre, viu? Porque é muito legal. Tirar só avisar que a gente está à disposição. Muito bem, muito obrigado, Caio. Valeu. Então passamos a régua em Fortaleza e Ceará. Agora?